Você já se perguntou se aquilo que você bebe todos os dias, com a certeza tranquila de estar se cuidando, pode, na verdade, estar alimentando silenciosamente o seu maior inimigo? E se o que chamam de refresco for, na realidade, uma sentença líquida, disfarçada de prazer? A ciência, impessoal e implacável, acaba de apontar o dedo para uma substância comum, presente em milhões de mesas, rotinas e memórias afetivas. Mas por que ninguém está falando sobre isso? Por que essa revelação foi sufocada sob camadas de publicidade, conveniência e ignorância conveniente? O que você vai ouvir agora não é mais uma teoria, é uma ferida aberta na estrutura da saúde moderna. Durante décadas, fomos ensinados a temer o que é exótico, químico, artificial. Mas o verdadeiro veneno, esse que cresce sorrateiro e sorridente dentro de copos gelados, não tem gosto ruim. Pelo contrário, ele nos seduz, nos acalma e, ironicamente, nos faz brindar a vida enquanto corrói por dentro. É como um cavalo de Troia biológico, entra com aplausos e sai com silêncio de velório. E o mais cruel, está aprovado. Está nas prateleiras. Está no seu lar. Bárbara O'Neill sempre disse que a natureza nunca mente, mas o homem mente sobre a natureza todos os dias. E essa bebida, essa que a ciência agora denuncia com contundência, é o produto de uma mentira cuidadosamente arquitetada. Não é apenas sobre saúde. É sobre controle, sobre desconexão, sobre como aprendemos a substituir o que é vivo pelo que é fabricado, o que cura pelo que adoece. E mesmo agora, enquanto você escuta isso, há uma parte dentro de você que reluta, que resiste, que sussurra, não pode ser tão grave assim. Mas será que essa voz é sua, ou é a voz de quem quer que você continue dormindo? Essa revelação não é sobre estatísticas. É sobre destino. Sobre quantas vidas foram roubadas antes da hora, não por falta de cuidado, mas por excesso de confiança naquilo que nunca deveria ter sido confiável. Imagine um líquido que parece inofensivo, mas que, gota a gota, reescreve o código da sua vitalidade. A bebida mais cancerígena, segundo a ciência, não está escondida, ela está exposta, ostentada, idolatrada. E talvez, justo por isso, seja tão difícil de ver. Mas a verdade não precisa ser agradável. Precisa ser revelada. Você está prestes a atravessar um véu. E do outro lado, nada será como antes. Cada gole terá outro significado. Cada escolha, outro peso. Porque, ao final deste vídeo, você não terá apenas conhecido o nome da substância mais traiçoeira entre nós. Você terá enxergado a teia invisível que mantém a doença circulando como um rio dentro de nós. E, talvez, pela primeira vez, você terá nas mãos a chance de quebrar esse ciclo. Mas apenas se não pular nem um segundo. Porque perder um detalhe pode ser perder tudo. Você se lembra da primeira vez em que sentiu sede? Não falo da sede física, mas daquela ausência interior que você tentou preencher com algo doce, gelado, imediato. A indústria soube exatamente como se aproveitar desse buraco invisível. Ela não vende apenas líquidos. Vende alívio emocional disfarçado de sabor. Vende conforto em forma de espuma. Vende pertencimento engarrafado. E no fundo, cada vez que você escolheu aquela bebida, não foi apenas por gosto, foi por fuga. Fugir do silêncio, da dor, da lentidão do real. Mas o que você colocou para dentro nesses momentos não saciou sua sede, apenas anestesiou o grito do seu corpo. E agora, a ciência revela que esse alívio tinha um custo, um preço molecular, escrito em mutações e inflamações, que crescem onde o prazer foi cultivado. Imagine o corpo como um jardim. Cada célula, uma semente com potencial de florescer em vida. Mas o que acontece quando, em vez de água, despejamos sobre esse jardim uma tempestade de venenos legalizados? Refrigerantes, suco de caixinha, bebidas energéticas, a doçura artificial que mascara o ácido, o corante que colore a ilusão, o conservante que conserva a doença. Cada gole, uma microagressão ao ecossistema do seu corpo. Cada lata, um contrato silencioso com a decadência. Eles não falam sobre isso. Eles só mostram pessoas sorrindo em comerciais. Mas o câncer não sorri. Ele cresce em silêncio, alimentado pelo mesmo líquido que vendem como símbolo de juventude e celebração. Isso te parece coincidência ou engenharia emocional? Bárbara O'Neill sempre disse: se você quer saber o que destrói um organismo, observe o que é promovido em massa. Por que será que aquilo que nos mata é o que mais aparece? Por que bebidas que atacam o fígado, o pâncreas, o intestino e até o DNA são vendidas como inofensivas?
Existe uma lógica perversa por trás dessa aparente liberdade de escolha. Não é uma conspiração, é um sistema. Um sistema que aprendeu a associar doença a lucro e que transforma seus hábitos em um negócio bilionário. Você acha que tem controle, mas quantas vezes já tentou parar e não conseguiu? Quantas vezes jurou que seria só hoje, só uma exceção? O vício não está só na química, está na memória emocional que essas bebidas ativam. São gatilhos invisíveis que se ligam à infância, às recompensas, às festas, à pressa. Mas será que vale manter essa conexão, sabendo que ela destrói? Você pode não sentir ainda. Pode beber e não doer. Pode rir, trabalhar, viver, e mesmo assim, estar sendo corroído por dentro. Porque o câncer não tem pressa. Ele espera. Ele se alimenta da rotina, da normalização, da repetição automática. E quando aparece, já não há mais aviso, só a consequência. A bebida mais cancerígena, segundo a ciência, não grita, não arde, não queima. Ela se mistura com sua sede e se esconde no seu prazer. E é por isso que ela é tão perigosa. Porque não se apresenta como ameaça. Se apresenta como hábito. Como parte de quem você é. Mas você não é isso. Você não é esse rótulo, essa fórmula, essa manipulação líquida. Você é natureza. E seu corpo pede o retorno ao que é real. Mas para ouvir esse pedido, você precisa calar o marketing dentro de si. Precisa sentir o que foi ignorado. E essa sensação começa agora. Não se trata apenas de parar de beber algo. Trata-se de despertar. De perceber quantas decisões suas foram tomadas por você e quantas foram plantadas em você. Quantas dores você chamou de normais. Quantas inflamações você acostumou a tratar com analgésicos, sem nunca questionar a causa invisível por trás de tudo. A verdade sobre essa bebida é mais profunda do que sua fórmula. Ela expõe a forma como aprendemos a negligenciar o sagrado que nos habita. E o mais poderoso dessa revelação é que, uma vez vista, não pode mais ser esquecida. Ela muda o sabor das escolhas. Muda a forma como você olha um copo. Porque agora, cada líquido carregará uma pergunta. E algumas perguntas, quando nascem dentro de nós, nunca mais se calam. Você já reparou como o vício nunca chega com correntes, mas com gentilezas? Ele não força, ele seduz. Ele oferece o alívio antes de apresentar o preço. E é assim que essa bebida, a mais cancerígena segundo a ciência, ganhou o status de companheira silenciosa das refeições, dos encontros, dos momentos de exaustão. Ela se camufla no cotidiano. Mas seu efeito, esse não precisa ser percebido para ser devastador. Ele se infiltra nas funções celulares, desregula hormônios, inflama tecidos, altera a microbiota intestinal, silenciosamente, sistematicamente, implacavelmente. E o corpo, na sua infinita tentativa de adaptação, tenta avisar. A dor de cabeça, o cansaço inexplicável, o inchaço, a insônia. Mas aprendemos a calar esses sinais com a mesma facilidade com que abrimos uma lata. O mais cruel é que tudo isso poderia ser evitado. A natureza oferece água viva, sucos verdadeiros, chás terapêuticos, mas foram substituídos por um líquido que imita o prazer enquanto semeia a degeneração. Bárbara O'Neill nos lembra que toda substância não reconhecida pelo corpo como alimento é interpretada como agressão. E o que essa bebida é, senão uma guerra bioquímica travada contra cada célula? Composição: ácidos corrosivos, açúcares refinados, aditivos artificiais que sabotam o fígado, desequilibram o pH, corrompem o sangue. A ciência já provou. O que falta, então? Falta coragem. Coragem para olhar para o que é familiar e ver o inimigo. Coragem para romper um pacto emocional. Coragem para mudar, mesmo quando isso significa abrir mão do que traz alívio imediato. Você já se perguntou por quê, mesmo com tantas evidências, ela ainda é consumida como se nada estivesse acontecendo? Porque o vício coletivo protege o comportamento individual. Porque se todos fazem, ninguém se sente errado. Mas saúde não é uma questão de tendência, é de integridade. E integridade exige consciência. Agora, imagine por um instante se pudéssemos voltar no tempo e observar quantas doenças foram geradas por esse único hábito. Imagine os diagnósticos, os tratamentos, as vidas quebradas em consultórios, o choro contido em corredores de hospitais. Quantas dessas histórias começaram com um gole? Um gole banal, repetido por anos, até se tornar destino. E o mais perturbador é que essa história não é contada nas embalagens. Não há advertência visível que alerte sobre o que está sendo realmente ingerido.
Apenas slogans, promessas e imagens ensaiadas. A ilusão é tão bem construída que parece rude questioná-la. Mas será mesmo rude, ou finalmente necessário? Porque o que está em jogo não é um prazer momentâneo, é o futuro do seu corpo, da sua lucidez, da sua energia vital. E a escolha de continuar, depois de saber, não é mais uma escolha inconsciente. É um pacto consciente com as consequências. E talvez seja esse o ponto sem retorno. Quando você vê, você não pode mais desver. Respire. E sinta. Porque se há desconforto surgindo agora, ele é sinal de que algo dentro de você ainda está vivo. Ainda quer resistir. Ainda busca a verdade. E a verdade é simples, mas incômoda. Fomos treinados para desejar o que nos destrói e desprezar o que nos cura. Mas é possível reverter. É possível reeducar o paladar, o hábito, o afeto. Porque o corpo, quando amado de verdade, responde. Ele se regenera. Ele renasce. Mas precisa de um primeiro passo. E esse passo talvez não seja parar de beber algo, mas começar a olhar com profundidade para aquilo que, até agora, você apenas consumiu. O corpo fala. Sempre falou. Mas fomos ensinados a não escutá-lo. Quando ele sussurra cansaço, damos mais cafeína. Quando inflama, oferecemos açúcar. Quando grita com enxaquecas, abafamos com comprimidos. E assim, o organismo vai sendo silenciado, até que, um dia, explode. A bebida mais cancerígena, segundo a ciência, atua exatamente nesse teatro. Ela não mata de imediato. Ela deteriora lentamente, como um veneno em conta-gotas. Não se percebe a primeira mutação, a primeira célula que se rebela, o primeiro dano ao fígado ou ao pâncreas. Tudo acontece nas sombras. E a normalidade, essa ilusão que conforta, impede o questionamento. Mas o que é mais assustador, o dano invisível ou a nossa capacidade de ignorá-lo? Há uma ferida ancestral sendo reativada aqui. Uma ferida coletiva que se repete em famílias inteiras. Avós que ofereciam refrigerante como prova de carinho. Mães que usavam sucos industrializados como versão saudável. Pais que celebravam com bebidas escuras, borbulhantes, brindando sem saber que brindavam a desconexão. A cultura ensinou que o que é doce é amor, que o que é gelado é refrescante, que o que é colorido é diversão. Mas o corpo não entende metáforas comerciais. Ele entende química. E a química dessa bebida é destrutiva, mesmo que venha embalada em afeto. Quantos gestos de amor foram, sem querer, gestos de sabotagem? Quantos só hoje viraram rotina? Quantas escolhas foram herdadas sem revisão? E se eu te dissesse que é um momento, no processo de adoecimento, em que o corpo implora por mudança? É quase imperceptível, uma intuição silenciosa, um desconforto que não é dor, mas também não é paz. Muitos ignoram, outros anestesiam, mas alguns escutam. E é nesse ponto, nesse limiar frágil entre adoecer e despertar, que surge a oportunidade de ruptura. A ciência oferece dados, gráficos, estudos. Mas o corpo oferece sinais. E quem aprende a decifrá-los nunca mais se perde. Porque não é apenas sobre abandonar uma bebida. É sobre assumir a responsabilidade por si. É sobre lembrar que, antes de qualquer rótulo, o seu corpo é sagrado. Barbara O'Neill sempre falou sobre o poder da escolha consciente. Não como um ato isolado, mas como uma reprogramação de identidade. Escolher não consumir aquilo que destrói não é uma perda. É uma libertação. Mas para isso, é preciso atravessar o luto. O luto por tudo que você acreditava ser inofensivo. O luto por uma cultura de consumo que usou o prazer como armadilha. O luto por um paladar que foi domesticado para desejar o que adoece. E o luto, quando bem vivido, gera renascimento. Porque só quem enfrenta a dor de ver o falso é capaz de encontrar o verdadeiro. E talvez, no fundo, tudo isso que você está ouvindo agora não seja novidade. Talvez você já soubesse. Talvez sempre tenha sentido que algo estava errado, mas não sabia nomear. E agora, essa verdade tem nome, tem rosto, tem prova científica. Está diante de você como uma escolha que não pode mais ser adiada. Porque continuar fingindo que não sabe é o mesmo que aceitar, em silêncio, o próprio adoecimento. E há algo dentro de você que não aceita mais. Algo que pulsa, que grita, que clama por libertação. E essa libertação começa exatamente aqui, no lugar onde você sente incômodo. E se tudo isso fosse parte de um experimento não declarado?
Não um laboratório com jalecos e tubos, mas um ensaio psicológico coletivo, onde bilhões foram condicionados a consumir algo que não apenas destrói o corpo, mas enfraquece o discernimento. A bebida mais cancerígena, segundo a ciência, não é apenas uma substância, ela é um símbolo. Um espelho do esquecimento. Esquecemos do sabor das frutas frescas, da leveza da água pura, do valor do silêncio entre um gole e outro. Nos vendem barulho em forma de gás, euforia em forma de corante, energia em forma de veneno. E nós aceitamos. Não por ignorância, mas por cansaço. Porque pensar cansa. Escolher cansa. Romper com o automático exige uma força que o sistema não quer que você tenha. Mas ela está aí. Latente. Viva. Dormindo sob camadas de hábitos, repetições e desculpas. A força que rompe ciclos. A força que ouve o corpo mesmo quando ele só sussurra. A força que rejeita o que todos aceitam. E é dessa força que nascem as verdadeiras curas. Porque, ao contrário do que nos fizeram crer, a cura não é algo que vem de fora, ela é uma decisão interna, que se torna caminho. E esse caminho começa com um ato pequeno, mas profundo: dizer não. Não ao que destrói. Não ao que engana. Não ao que anestesia. Não porque é fácil, mas porque é certo. Porque seu corpo não é um depósito de químicos, é um templo. E um templo não deve ser profanado com conveniência. Quantas pessoas você conhece que adoeceram do nada? Quantas que pareciam saudáveis, jovens, normais, e, de repente, estavam lutando contra algo que cresceu em silêncio por anos? Nada surge do nada. Cada célula cancerígena tem uma história, uma causa, uma trilha de escolhas e exposições. E, muitas vezes, essa trilha começa no paladar. Aquilo que você escolhe beber todos os dias é mais do que hidratação, é informação bioquímica. É decisão espiritual. É voto diário a favor da vida ou da degeneração. E essa escolha não pode mais ser inocente. Porque agora você sabe. E saber é o início da revolução. Bárbara O'Neill nos convida a retornar ao que é essencial. E o essencial, quase sempre, é simples. Mas o simples se tornou difícil num mundo que adora o complicado. A água, o suco natural, o chá feito em casa. Tudo isso foi relegado à categoria do sem graça, enquanto o câncer foi disfarçado de conveniência. É preciso reaprender o prazer que cura. Redescobrir o gosto pelo que sustenta. Reeducar o corpo, o olhar, o afeto. Porque, sim, é possível sentir alegria sem veneno. É possível brindar a vida com aquilo que a fortalece. Mas isso exige que você veja, com crueza e compaixão, o quanto do seu prazer vinha do que te matava. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja vendo. Não apenas a bebida, mas tudo o que ela simboliza. Tudo o que ela representa dentro da sua história. A pressa. A distração. A negligência camuflada de costume. E, ao mesmo tempo, a chance. A chance de começar diferente. De olhar para um copo e perguntar: isso me cura ou me adoece? Isso honra meu corpo ou o reduz a um campo de batalha? Essa pergunta não precisa de resposta imediata. Precisa de presença. E a presença é a porta da cura. E a cura começa em você. E ela começa agora. Há escolhas que não fazemos com as mãos, mas com a consciência. E agora que você viu que poucos ousam olhar, não há como voltar ao mesmo lugar interno. Algo mudou. Não na superfície, mas no invisível. Como uma rachadura silenciosa na parede de certezas antigas. O copo que antes era apenas um gesto rotineiro agora carrega camadas. Memórias, alertas, sombras. E o mais surpreendente, ele também carrega a chance de recomeçar. A mesma bebida que antes era prazer automático agora é um espelho. E o que você verá ao olhar para ela, já não será mais o mesmo. Dentro de você existe uma sabedoria esquecida, uma voz abafada por ruídos de propagandas e hábitos herdados. Mas essa voz não se cala, ela sussurra, ela insiste, ela vibra. Talvez você já tenha sentido em outros momentos, quando olhou para uma embalagem e duvidou, quando escutou o próprio corpo cansado e quis parar, quando sentiu que merecia mais do que aquilo que adoece. Essa voz não exige, não julga, não grita. Ela convida. Convida você a se lembrar do que é vivo, do que é puro, do que te sustenta de verdade. Porque a verdadeira saúde não está em fórmulas mágicas, mas em escolhas sagradas, repetidas com consciência, dia após dia. Não é sobre culpa. É sobre responsabilidade. Sobre compreender que cada gole é um voto.
Um voto pela vida ou pela repetição inconsciente. Um voto por presença ou por anestesia. E, às vezes, tudo que nos separa da lucidez é uma decisão singela: trocar o automático pelo intencional. Beber o que limpa, o que nutre, o que honra. E essa decisão não precisa de alarde. Ela acontece no silêncio do agora. É nesse exato segundo que você pode dizer: basta. Não ao mundo, mas à parte de você que estava adormecida. E ao fazer isso, você acende algo. Uma luz que ilumina não só a sua saúde, mas o seu modo de existir. Talvez dias depois deste vídeo, enquanto estiver diante de uma prateleira, uma geladeira, um copo, você se lembre de tudo. E não com culpa, mas com clareza. Com o poder suave de quem enxerga além da embalagem. A ciência deu o aviso. O corpo sentiu. A alma ouviu. Agora é com você. O que será que essa bebida tirou de você durante tantos anos, e o que você está pronto para recuperar? Porque sim, ainda há tempo. Tempo de reconectar, de reverter, de renascer. E isso não depende de milagres, depende de pequenos gestos com intenções imensas. Se algo despertou em você, não deixe esse chamado se dissolver. Curta este vídeo como quem honra uma verdade. Comente o que sentiu como quem escreve uma nova história. Compartilhe com quem merece ouvir isso antes que seja tarde. E inscreva-se neste canal se você acredita que saúde não é produto, é consciência. Não estamos aqui por números. Estamos aqui por transformação. E ela já começou, dentro de você. Agora é sua vez de ser a faísca que acende outras consciências.